Ok, maravilha. Então, esse tema, diferenciais competitivos para o setor da logística e transportes, é um tema bastante oportuno e bastante interessante para nós conversarmos um pouquinho aqui dentro dessa nossa reunião, dessa nossa palestra aqui. Eu já falei um pouquinho de mim, e aqui eu agradeço a Log School, que fez a conexão comigo, e também agradeço a Rodeira aí pelo fato de eu estar aqui para nós conversarmos. Eu costumo usar uma retórica bastante importante, até porque hoje uma boa parte do meu tempo, em torno de 20% do meu tempo, eu invisto em voluntariado, em educação. Até porque eu imagino que aprender não é uma opção. Aprender é algo extremamente importante e algo que todos nós, de alguma maneira, devemos perseguir e fazer com que isso seja algo que fique normal nas nossas vidas. É muito interessante e eu costumo usar essa expressão, eu não me sinto confortável ao deitar na cama e não sentir que eu aprendi alguma coisa. Então, eu sempre quero colocar a cabeça no travesseiro e sentir que naquele dia eu aprendi alguma coisa. Então, essa é uma coisa que eu tenho comigo há muito tempo, né? E aí esse aprendizado, ele pode vir de várias formas. Então, você pode aprender via uma leitura, via um programa de televisão, via um vídeo na internet que você assiste a uma palestra como essa. Então, vocês podem ficar tranquilos hoje ao deitarem e botarem suas cabecinhas no travesseiro, porque alguma coisa de diferente, com certeza, vocês vão ver. Quando eu falei que eu tenho 13 livros escritos, né? Dois desses livros estão aí no mercado, circulando no mercado, que é o Logística e Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento, também aí apelidado da Bíblia da Logística Nacional. Esse livro foi escrito em 2003 e hoje ele está na quarta edição. A última edição saiu no ano de 2020, em plena pandemia, né? Saiu essa última edição do livro, que é um livro bastante conhecido no mercado. O ano passado eu escrevi esse livro, Supply Chain, Logística e Liderança, porque eu quis trazer o tópico de liderança para dentro da cadeia de abastecimento, para dentro da logística. Então, é um livro que é uma coletânea dos meus artigos. E há um tempo atrás eu escrevi, e é um livro gratuito, esse Supply Chain e Logística, que são as tendências escrito aí em 2023. Então, esse livro, inclusive, vocês podem encontrar gratuitamente pela internet. E se vocês tiverem vontade de ler esse livro e não conseguirem encontrar, por favor, fique à vontade para vocês se conectarem a mim ou ao Daniel aí, que o Daniel sabe muito bem como me encontrar, ok? Uma das coisas que eu levo comigo, e é por isso que eu estou aqui consistentemente falando de educação com vocês, é compartilhar. Ou seja, todos nós temos algo a ensinar e algo a aprender. Todos, né? Independentemente se você é professor, se você tem 30 ou 40 anos de empresa, alguma coisa você sempre ensina e sempre aprende. Então, para mim, o compartilhamento é primeiro, aprender juntos, crescer em comunidade, independentemente. Aliás, hoje no mundo digital, essa comunidade não precisa necessariamente estar ao nosso redor, pode estar à distância, né? Multiplicar o conhecimento, ou seja, quanto mais você convive, quanto mais você ensina, quanto mais você conversa, estabelece um network de valor, mais você traz conhecimento para o seu lado. E, logicamente, você descortina. Quando você tem conhecimento, você abre os horizontes, as janelas ficam muito mais abertas à sua frente. Então, isso é extremamente interessante, isso eu carrego comigo também como algo extremamente importante na vida, tanto pessoal como na vida de carreira. Aliás, esse é um tópico que eu vou tocar muito aqui, porque eu enxergo as coisas de uma forma bastante holística, né? Ou seja, uma palavrinha muito bonita. Holística quer dizer uma forma completa. Eu não consigo ver as coisas de uma forma isolada, né? Tanto que nós temos alguns exemplos, e posso até usar exemplo logístico, né? Quem imaginaria que um navio encalhado lá no Canal de Suez poderia afetar o Brasil, né? E que o balançar das asas de uma borboleta em outro planeta, de alguma maneira, né? Ou em outro continente, de alguma maneira, pudesse afetar o nosso continente da América do Sul. Então,
O que eu quero dizer com holístico nós temos que ver as coisas como um todo. Logicamente que quando nós vamos eventualmente fazer, executar, a gente pode olhar as coisas de uma maneira mais atomizada, né? Mais concentrada naquele nosso pedaço. Mas se a gente tiver uma visão mais generalizada, nós conseguimos ser mais criativos e ter um pensamento mais crítico naquilo que nós fazemos. Então, por que falar de ESG, né? Estava comentando aqui que hoje é o Dia do Meio Ambiente, aliás, um dia muito propício para nós conversarmos sobre esse tema de ESG, que é um tema fantástico, né? Hoje, essa sopinha de letras, ela está, de certa forma, ficando extremamente batida, mas é muito importante que as empresas e as pessoas tenham uma orientação para ESG. O grande foco de conversar sobre esse assunto é para falar sobre sustentabilidade ambiental, que é extremamente importante. Nós vamos desbravar um pouco esse tema. Nós vemos aí na televisão secas, incêndios, rios poluídos, o próprio problema do Rio Grande do Sul, o problema da Amazônia, o problema do Nordeste. Ou seja, nós temos problemas em vários lugares, falando só de Brasil, mas nós temos a Índia agora, que recentemente chegou a uma temperatura de 52 graus centígrados. Isso é extremamente alto, né, para o ser humano. Então, sustentabilidade ambiental, responsabilidade social e governança corporativa transparente. As pessoas não gostam muito de tocar nesse assunto de governança, até porque ele parece um assunto meio etéreo, né? Eu vou tentar trazer para vocês aqui, para a nossa conversa, algo mais didático, mais fácil de entender quando a gente fala de governança e por que ela é tão importante dentro das organizações, né? Assim como nas nossas casas nós temos uma governança entre o marido e a esposa, o namorado, a namorada, tal, dentro das empresas nós também temos esse processo de governança, onde a gente avalia os nossos investimentos, quais são os projetos que nós vamos fazer, nós temos dinheiro, não temos dinheiro, o que é importante, o que não é importante, vamos viajar, não vamos viajar. Então, eu já estou simplificando um pouco aqui esse tema da governança. Outro ponto que a gente precisa falar de ESG é porque, primeiro, aumenta a confiança de clientes, né? Segundo, os colaboradores, as pessoas que trabalham dentro da empresa, começam a sentir algo valoroso no discurso da organização quando ela pensa no meio ambiente, pensa nas pessoas e, para isso tudo, estabelece a governança para fazer as coisas acontecerem. E investidores, né? Os investidores, logicamente, podem ser pessoas que injetam dinheiro na organização, pode ser os próprios clientes ou podem ser os próprios proprietários da organização. E com isso a gente acaba melhorando a reputação da organização. Nós temos muitas empresas no mercado que usam o conceito do ESG exatamente para poder gerar uma imagem positiva, gerar uma reputação positiva. E nós vamos ver um pouquinho disso, vou trazer até alguns exemplos para vocês. O primeiro ponto também, aliás, o terceiro ponto que nós também poderíamos enxergar, por que falar de ESG, é a redução de de riscos operacionais, riscos legais, né? Nós precisamos avaliar que nós estamos à mercê daquilo que fazemos ser legal ou não ser legal. E também a parte financeira no curto, no médio e no longo prazo. E, como não poderia deixar de ser, quando a gente fala de ESG, é contribuir para um futuro mais sustentável e socialmente responsável. Nós pensamos muito no hoje, né? Mas nós precisamos olhar. Os efeitos climáticos estão aí, a camada de ozônio sofrendo grandes problemas. Então, o que nós vamos fazer, o que nós estamos fazendo como pessoas, como CPF, como empresa CNPJ e como país, né? Como estadista, como presidente, como governador, como prefeito, para melhorar todo esse arcabouço de meio ambiente, do lado social que nós temos vivido ultimamente. É lógico que a história nos conta muita coisa que vem acontecendo, mas hoje nós estamos culminando com certos problemas, principalmente problemas climáticos, que são extremamente graves, né? E vamos então aqui aquecer as turbinas do nosso foguetinho para a gente entender mais algumas coisas importantes.
Poxa, mas como é que eu faço ISG? Como é que eu faço sustentabilidade? Né? Você que tem uma tartaruguinha lá em casa, você que tem uma planta na sua casa, na sua chácara, no seu sítio, né? No seu condomínio, né? Aquela samambaia que está pendurada aí na sua casa. Então, sustentabilidade é isso. É você se importar, né, com o meio ambiente, com o verde, você não jogar coisas no lixo. Essas são fotos que eu tirei, tá, pessoal? Eu faço caminhadas todos os dias e às vezes eu tiro fotos, né, para mostrar por que que esses elementos estão na natureza, né? Então, eu me importo sim com a natureza e convido a todos vocês a se importarem com a natureza, né? Nós temos aí os incêndios, né? As queimadas acontecendo em nosso planeta, em nosso país, principalmente. Nós vimos agora recentemente a queimada aí no Mato Grosso, né? Então, são coisas que nós precisamos olhar com muito cuidado. E olha os nossos aterros, né? Então, sustentabilidade, sim, eu me importo, né? Esse do lado esquerdo é um aterro convencional, onde tem uma máquina, logicamente, trabalhando, mas olha os resíduos que são trazidos pelo mar, que estão em uma praia brasileira, né? E aí tem os meninos jogando futebol ali, muito lixo, né? Muitas praias a gente não vê tanto lixo assim porque passa uma máquina loguinho de manhã para poder fazer a limpeza. Mas vejam vocês que realmente isso é muito, muito complicado, né? Então, nosso planeta precisa respirar, né? Tudo isso que eu estou mostrando são coisas reais, né? E voltadas para o mundo do porquê é tão importante nós trabalharmos com o contexto do ESG. Em 15 de novembro de 2022, o nosso planeta chegou a 8 bilhões de pessoas, né? Então, imagine vocês, é muita gente, né? Muita gente, e o planeta está cansado. A natureza está cansada e o planeta muitas vezes não consegue absorver tudo aquilo que nós fazemos, não só o fato de estarmos jogando lixo na natureza, mas tudo aquilo que nós consumimos, né? Então, quando você compra um carro, são recursos naturais que estão ali, de certa forma, fundidos para poder fazer aquele carro, uma geladeira que você compra, né? Os próprios, a carne que você come, a berinjela, o arroz, o milho, de alguma maneira, a natureza precisa dar espaço para que essas coisas possam acontecer ali. Enquanto na agricultura as coisas se renovam, lá na mãe natureza, quando a gente fala de alguns recursos naturais, né, como o ferro, isso não se renova, né? O combustível, isso não se renova, e nós continuamos consumindo. Então, aí tem algo para se refletir e refletir de uma maneira muito forte. E para isso, eu trago uma reflexão bastante interessante. Eu gosto de mostrar esses slides em praticamente todas as apresentações que eu faço, que precisamos entender que o nosso planeta está frágil, porque nós somos frágil. Aliás, a pandemia mostrou isso para a gente, né? Um simples vírus, e tem agora também o vírus da dengue, né, que dissemina para todo lado, mas durante a pandemia a gente sentiu que um simples vírus, né, demonstra para nós qual o grau de fragilidade. Muitos de nós perdemos entes queridos, então essa é uma fragilidade muito grande. E o outro ponto estamos vivendo numa velocidade extremamente grande, somos extremamente ansiosos, né? Ansiosos por viver, ansiosos por relacionar, ansiosos por ver televisão, por mundo digital. Aliás, mundo digital nos coloca um desafio enorme, né? Todos nós temos aí o querido celular, né? Tem o WhatsApp e a todo momento nós estamos aí, de certa forma, recebendo mensagens e respondendo mensagem. Então, nós começamos o dia 6, 7, 8 horas da manhã e vamos até às 20 horas, né? Escravos praticamente da tecnologia, recebendo muitas informações. Então, nós precisamos saber como administrar o nosso tempo. Aliás, faço um parênteses aqui, a Log School tem ali, junto comigo, o Daniel pode informar melhor vocês, um curso sobre administração do tempo. E é muito interessante até para a gente reduzir um pouco essa nossa ansiedade. O mundo não é mais linear, né? Tudo se relaciona com tudo no nosso mundo, né? Nós sabemos o que acontece
em outro país numa velocidade muito grande. As notícias fluem rapidamente, nós ficamos aí muito ansiosos para ver o que está acontecendo em Israel, para ver o que está acontecendo na Ucrânia, na Rússia, né? Brigas para todo lado, né? E isso torna o mundo mais e mais incompreensível. Então, a nossa criatividade, o nosso raciocínio, ele precisa ser voltado para uma situação onde nós possamos, de certa forma, refletir mais, criar mais, pensar mais, cuidar de nós para depois cuidar dos outros. E isso tem muito a ver com o contexto de ESG, né? E aí, então, você pode estar perguntando, poxa, Paulo, mas tá bom, você falou um monte de vezes aí a palavrinha ESG. O que significa ESG, né? ESG é uma sigla que não tem um criador, né? Ela foi se desenvolvendo ao longo do tempo, algumas empresas, algumas instituições foram criando o conceito de tal maneira que havia lá atrás uma preocupação muito grande com o meio ambiente, né? E aí juntou-se a letrinha, o E, de environmental, né, que é meio ambiente, o S, que é cuidar do social, cuidar das pessoas, cuidar das comunidades, e para tudo isso se coloca um G, que é o governance ou a governança, né? Então, a palavrinha, um acrônimo em inglês, Environmental, Social and Governance, focando em práticas sustentáveis, né? Na parte da responsabilidade social e da governança corporativa, para que a gente possa ter benefícios econômicos, mas veja, a palavrinha mágica que está aí é reputacionais. Por que isso? Porque eu posso fazer negócios de qualquer maneira. Né? Nós vivenciamos aí, tempos atrás, trabalho escravo em algumas vinícolas do Rio Grande do Sul, trabalho infantil em indústria automotiva nos Estados Unidos, né? Não é na África e nem no Brasil, não, nos Estados Unidos, de tal maneira que o pessoal teve que vir à tona, vir à imprensa para poder se desculpar. Então, ok, eu tenho a minha empresa, eu não sou uma ONG, eu tenho que oferir lucros, mas eu tenho que oferir lucros olhando pela perspectiva de não destruir o meio ambiente e ser socialmente correto. Então, para isso, eu preciso ter uma governança que olhe cuidadosamente essas características e essas perspectivas. E aí, quando eu falo e trago, eu gosto de trazer alguns exemplos, quando eu falo de meio ambiente, eu estou dizendo o seguinte: eu preciso reduzir as emissões, eu preciso ser mais eficiente energeticamente falando, eu preciso fazer gestão de resíduos, né? O que eu faço na minha casa quando eu compro lá no Mercado Livre, na Amazon, na Magazine Luiza, com as embalagens, né? Eu as queimo, as jogo fora ou eu as boto para reciclar? Então, isso é fazer gestão de resíduos na minha casa, mas também dentro da minha empresa. Isso é o meio ambiente, esse é o E do ESG. E o lado do social quais são as condições de trabalho que a minha empresa oferece para eu trabalhar? Quais são as condições que eu tenho dentro da minha comunidade? Que impacto eu, como empresa e como indivíduo, estou gerando na minha comunidade? Que exemplos eu estou trazendo, né? Então, passa por aí, parece algo demasiadamente poético, mas não é poético, né? E tem um outro lado que é a diversidade e inclusão, né? Nós temos visto aí, eu tenho um programa no YouTube que se chama Prosa com Bertalha e invisto muito tempo em trazer mulheres para participar da prosa, para falar dos problemas delas, principalmente na área de logística, de tecnologia, de vendas e inclusão de deficientes, né? Inclusão daqueles que merecem e precisam ser incluídos na sociedade. E aí vem a governança, né? Um pouquinho do exemplo que eu gostaria de trazer, uma governança onde exista total transparência, exista ética nos negócios, isso é fundamental, conformidade regulatória, afinal de contas, nós estamos dentro de um país, o país tem tributos, tem regras a serem seguidas, e não adianta ficar brigando, né? Ou seja, se nós estivermos fora da regra, né, nós temos que pagar
por essa situação, por essa circunstância. Então, é extremamente importante que nós tenhamos essa visibilidade do que acontece. E quando a gente olha pela perspectiva da sustentabilidade, principalmente ambiental, nós estamos buscando reduzir os impactos sociais, né? Nós estamos olhando a natureza, nós precisamos ser mais ecológicos, mais amigos da natureza, porque ela vai devolver para a gente aquilo que nós fizermos para ela. E se a gente usar eficientemente esses recursos, né, a água, a madeira, né, tem muitos lugares aqui no próprio país que o pessoal destrói a madeira, utiliza de uma forma incorreta, mas é importante que nós tenhamos essa visão. O lado da responsabilidade pessoal, que eu falei agora há pouco, né, que é extremamente importante, ou seja, eu me preocupar com a comunidade, eu me preocupar com o outro, embora, de novo, vou repetir aqui, possa parecer poético, nós só vamos ter um planeta condizente. Eu costumo, não sei se alguns de vocês tiveram a chance de assistir o Mad Max, né? Ou seja, num planeta onde todos se odiavam, um planeta, um momento em que as pessoas não se comunicavam, um roubava o outro, tal, e já não existia mais natureza, era uma natureza morta. Quem teve a oportunidade de assistir é um pouco dessa situação que nós estamos trazendo aqui para que o planeta não se transforme em algo parecido com o que nós vimos no filme do Mad Max, que tem uma nova, inclusive uma nova versão, né? Quando eu assisti lá com o Mel Gibson, né? Que teve, acho que dois ou três filmes aí. E a governança, que é extremamente importante, que eu acabei de falar para vocês. E o que isso faz? Faz com que haja uma vantagem competitiva. Então, empresas que praticam o ESG são mais atrativas para os clientes e para os investidores. E aí elas se diferenciam no mercado. Isso é vantagem competitiva, é diferenciar-se no mercado. Ou aquele que não faz, ele pode estar numa circunstância até, eu diria, negativa, ou seja, porque se ele não acompanhar as outras empresas, é o que nós costumamos dizer, fica para trás. Reduzir riscos, mitigar riscos relacionados às questões ambientais, sociais e de governança, protegendo, inclusive, crises nas empresas. Ou vocês acham, por exemplo, que o que está acontecendo no Rio Grande do Sul não atingiu empresas de manufatura, empresas de transporte? Eu fiz uma live recentemente com 3 amigos do Rio Grande do Sul, e eles comentaram, ou seja, a recuperação das cidades, né? O Rio Grande do Sul foi seriamente afetado, né? A recuperação das cidades passa por um período de 2 a 3 anos. Então, fábricas estão paradas, transportadores estão parados. Então, quando nós olhamos por essa perspectiva, o que acontece com os empregos? O que acontece com as empresas? Se não é emprego, como é que as pessoas se alimentam? De onde vem a fonte para eles comprarem o seu alimento do dia a dia? Então, de novo, eu volto para aquela condição de visão holística, visão ampla, né? Então, toda essa análise realmente precisa ser feita. E não dá para pensar que é só o governo que tem que fazer as coisas. Sim, ele tem uma responsabilidade enorme, né? E tem que fazer, mas nós precisamos cobrar consistentemente, até porque quem está no governo são seres humanos, né? E um dia nós podemos estar lá fazendo também o papel que eles fazem. E o desempenho financeiro, que estudos mostram que as empresas que praticam o ESG, olha que importante, né? Frequentemente apresentam melhor desempenho financeiro no longo prazo. Então, não é balela, não é jogar conversa fora. É um ponto extremamente interessante que eu estou trazendo aqui. Eu queria agora trazer muito mais próximo da nossa realidade aqui, da nossa logística, esse contexto. Tomando uma aguinha para irrigar a garganta. E vamos lá. Quando nós olhamos pela perspectiva de ESG para o mundo da logística, nós estamos falando de uma série de elementos que nós podemos, de certa forma, aí, trabalhar. Primeiro, reduzir a emissão de carbono, né? O que nós fazemos para isso, né? Nós sabemos que componentes fósseis da natureza, como a gasolina, como o diesel, são fontes que emitem
grande porção de carbono na natureza, né? Afetando aí, inclusive, a camada de ozônio. E aí surge o contexto da implementação dos veículos elétricos, né? Ou aqueles híbridos que, de certa forma, a gente reduz um pouco essa condição. O outro que é importante é, ao invés de fazer caminhos extremamente longos, que tal fazer caminho mais curto, com otimização de rotas e utilização de fontes de energia renovável, né? Então, isso ajuda a reduzir um pouco a pegada de carbono das operações logísticas. Aí você pode me perguntar, mas Paulo, o carro elétrico tem o problema da bateria. Sim, e esse é um assunto que nós precisamos avaliar profundamente. Há quem diga, por exemplo, que se nós olharmos de fim a fim, desde o começo de toda a cadeia até o final dela, pode ser que o veículo elétrico não seja interessante, né? Isso é algo que está sendo extremamente discutido, né? Porque muitas vezes eu compro o veículo elétrico, para mim, ok, ele pode trazer aí uma situação de mais conforto com relação ao meio ambiente, mas se nós formos olhar o todo, o que eu vou fazer com aquela bateria ao final, né? Então, mas esses são estudos que ainda não são conclusivos, né? Nós precisamos analisar bastante. Quando nós construímos nossas casas, nosso centro de distribuição, nossas fábricas, nossos escritórios, nós precisamos olhar também pela perspectiva da eficiência energética. Ou seja, o que nós estamos instalando dentro dos nossos processos logísticos, iluminação é um deles, né? Mas sistemas para poder fazer a gestão de energia, de quanto eu estou gastando e quanto eu estou gastando de água também, né? Então, a gestão de resíduos, né, e implementar programas de reciclagem, isso é muito importante, gente. Isso faz parte tanto do E quanto do S, exatamente para a gente olhar como é que eu, de alguma maneira, beneficio o meio ambiente, fazendo com que as pessoas se conscientizem daquilo que elas precisam trabalhar, daquilo que elas precisam fazer. E o lado social, né? O lado social, muitas vezes a gente fala muito do E, né? Aliás, as pessoas estão reduzindo um pouco esse contexto do E, embora as empresas estejam extremamente preocupadas com isso, né? Mas como é que eu melhoro a condição de trabalho? E tem um detalhezinho interessante aqui que eu vou trazer, e eu gosto muito de falar sobre isso lá no meu canal, lá na Prosa Comentária. Melhoria das condições de trabalho não só pela empresa, porque se você é um líder, se você é um colaborador, como é que você melhora a condição de trabalho do colega que está do lado, do seu funcionário, ou você como subordinado do seu chefe? Então, como é que você traz a qualidade de vida dentro de uma perspectiva muito mais abrangente, né? Não só responsabilizando a organização, mas eu tenho um papel dentro da organização, né? Então, eu preciso garantir um ambiente saudável, um ambiente seguro, embora tenha, logicamente, a responsabilidade da organização, mas eu também tenho essa responsabilidade como funcionário, como líder, como subordinário. Então, isso vai incluir treinamento, vai incluir equipamentos de proteção. Imagine você, um empilhadeirista, lá no centro de distribuição, e o dia todo trabalhando com aquela empilhadeira tal, se ele não estiver usando ali um protetor de ouvido, um protetor auricular, isso pode ser um problema para ele quando ele tiver os seus 40, 50, 60 anos de idade, né? Então, esse programa de bem-estar, essa utilização de equipamentos é muito interessante. Saindo um pouquinho da esfera de dentro da empresa e olhando do lado, que tem aquelas casas, tem aquelas comunidades, aquelas pessoas que estão ali, aquelas pessoas que estão na rua, está chegando no frio agora, né? Muitas vezes sem cobertor, passando frio, altas taxas de mortalidade nesse período, as pessoas morrem de frio, né? É algo assim, fora de contexto, mas acontece. Então, que tipo de iniciativa acontece dentro da organização para isso? E como é que a organização inspira você, colaborador, você funcionário, a ser um voluntário, né? Eu morei nos Estados Unidos um período, em 1998, e era incrível a forma como aquelas pessoas fazem voluntariado, né? Os brasileiros também, eu acho que agora nós estamos conscientes com relação ao voluntariado, a gente tem feito muita coisa, tem criado muita ONG
mas nós estamos evoluindo bastante nesse sentido. Então, eu acho que esse é um tremendo de um ativo que nós temos, o voluntariado, né? Não é só chegar ao final da sua carreira, ao final da sua vida, né? E falar, agora eu vou devolver para a sociedade tudo aquilo que eu recebi. Não, eu devolvo para a sociedade no momento em que eu estou recebendo, né? Eu não estou falando de devolver dinheiro, não é nada disso, eu estou falando de fazer coisas, né? E aí, esse é um panorama bastante importante para a gente trabalhar, e por incrível que pareça, pessoal, isso é ESG, né? Se vocês tinham a visão de que isso é ESG, então esse lado do S é exatamente isso que eu estou conversando com vocês, perdão. E a diversidade e inclusão, ou seja, promover uma cultura dentro da empresa e mesmo na comunidade que valorize a diversidade, valorize a mulher, né? Tem muita sátira com relação à lei da Maria da Penha, né? Mas quantas mulheres, né, de certa forma, não sofriam e sofrem de uma maneira exacerbada, apanhando de maridos, né, apanhando de homens, embora hoje isso tenha mudado, mas continua acontecendo muito, né? Então, é isso que é extremamente importante. Esse é o S do ESG, né? Essa busca por esse lado. E aí nós olhamos pela perspectiva da governança, né? Aquilo que eu falei, que é a transparência, perdão, é garantir que haja transparência nas operações, né, e nas decisões, de tal maneira que a gente não polua mais o meio ambiente, né, e também seja fair, né, seja consciente em publicar os resultados financeiros, né? Aliás, nós temos algumas histórias, principalmente nos Estados Unidos, de empresas, e aqui no Brasil também, né? De empresas que fazem falcatruas. Recentemente, eu posso falar aqui abertamente, porque saiu na internet e na televisão, as lojas americanas, né? Ou seja, com falcatruas, com rombo de 20 bilhões, enganando fornecedores, enganando investidores, né? Exatamente, isso é um modelo de governança. A governança está aí dentro, né? Ou seja, é uma falta de ética muito grande. Então, políticas precisam ser implementadas exatamente para a gente buscar a integridade nos negócios, evitando que haja fraudes ao longo de todas as atividades que nós realizamos dentro da organização. E aí também está regulado com relação ao que as regras que são praticadas ou deveriam ser praticadas e impostas pelo governo, né? Nós podemos não gostar dos tributos, mas uma vez que eles são colocados, nós precisamos estar conscientes de que isso é extremamente importante. Um outro ponto aqui que eu trago para refletir, e eu gosto muito dessa frase aqui, eu uso com constância, eventualmente eu coloco nas redes sociais, explorar e implementar práticas de ESG no setor de logística não é apenas uma questão de conformidade. Eu estou colocando logística porque eu trouxe aqui algo voltado para a logística, mas isso vale para todas as empresas, né? Então, esse é um contexto que traz uma estratégia inteligente para garantir a sustentabilidade a longo prazo e a competitividade no mercado. Então, isso realmente muito importante. Então, se vocês conseguirem tirar um print de tela aí, vocês têm, vou dar 2 segundinhos para vocês tirarem um print de tela enquanto eu tomo uma água, porque essa frase, ela não é porque eu criei a frase, não, mas ela é fantástica. Uma vez que vocês tenham, né, tirado o print de tela, vou seguir em diante aqui e trazer para vocês algumas curiosidades que eu coletei lendo livros. Eu leio muito livros sobre sustentabilidade, ESG, né? E veja que interessante, ESG é algo, eu falei lá em princípio, que é algo evolutivo, né? Que vai acontecendo através dos tempos, através da história. E veja que ESG é uma conscientização que se formou ao longo da história, e precursores das práticas modernas de ESG
olha que interessante, remontam a grupos religiosos americanos que proibiam os membros de participar do comércio de escravos lá no século XVIII. Então, é o lado S, né? É o lado social do ESG, mas lá já, que eram os Quakers, né? Uma religião que vivia isoladamente lá nos Estados Unidos, mas que já ali tinha um processo evolutivo, né? E os estudos mostram que empresas com altos índices de ESG tendem a ter um menor custo de capital, menos casos de suborno, ela não aceita suborno, né? Não aceita fazer corrupção e tampouco fraude, e isso melhora a rentabilidade da organização, né? Pode parecer um tanto obscuro isso que eu estou falando, né? Mas é a questão da consciência, a questão da ética dentro do modelo de ESG. Um outro ponto que eu notei com bastante ênfase, por isso que eu trouxe aquele slide onde aparecem os elementos de fragilidade, né? A pandemia, ela mostrou para a gente a importância do componente social do ESG. Sempre que há uma catástrofe, a gente nota esse componente muito forte. Como está acontecendo no Rio Grande do Sul hoje, o país inteiro ajudando, né? Embora, em paralelo, você vai ter sempre aqueles exploradores, como aconteceu no Covid-19, que o álcool disparou de preço, né? As luvas, né? As máscaras, uma série de coisas. Eu estou aqui recuperando um pouco daquilo que nós vivenciamos lá. Mas, ao mesmo tempo, nós tínhamos empresas produzindo máscara, produzindo álcool e fornecendo de forma gratuita isso. Da mesma maneira como algumas empresas vêm às mídias sociais, né? A Ambev é uma delas, porque eu cheguei a ver recentemente, para de produzir cerveja e começa a produzir água para atender às necessidades do Rio Grande do Sul. Então, essa é uma mudança, e esse é o lado bonito das coisas, né? Quando a gente vê que o S do social passa a funcionar. Mas não precisa ter, não deveria, vamos dizer assim, não deveria existir uma catástrofe para que isso viesse a acontecer. Isso deveria ser parte constante do nosso dia a dia, inclusive das corporações, né? O outro ponto que eu trago aqui como curiosidade, isso é através de pesquisa, um número crescente de empresas e governos estão comprometendo com metas de emissões líquidas zero de carbono até 2050. Alguma coisa precisa ser feita, né? Então, utilizar energia renovável, utilizar tecnologia que seja sustentável para isso tudo. E, pessoal, 2050 está ali, né? Muitos de vocês aí são jovens, né? Eu não sei se vou estar aqui em 2050, hoje eu tenho 68, né? Mas ter emissão líquida zero de carbono é um baita de um desafio, né? E outro ponto interessante que eu chamo muita atenção: fundos de investimentos estão focados em ESG, eles excluem aquelas empresas, aquelas indústrias que são prejudiciais, né? E não investem nessas empresas, muito pelo contrário, investem naquelas que causam impactos positivos no S do ESG e no E do ESG, né? Principalmente quando eles trabalham com energia renovável, tecnologia limpa e agricultura sustentável. Quando você vê uma DHL, por exemplo, investindo numa compra de veículos elétricos, UPS, Amazon e tal, é porque os investidores veem isso com bons olhos, né? Então, tem esse lado aqui, que é o lado do investimento ético dentro dessa condição, ok? Pessoal, o microfone está aberto aí de alguém. Aí eu gostaria de trazer a aplicação prática do ESG, né? Ou seja, trazer alguns exemplos bem característicos de como nós podemos usar ESG. Eu já falei do veículos elétricos, né? Das implementações de frotas, vou trazer mais exemplos para frente, né? Os benefícios que esses veículos trazem, a otimização de rotas. Então, quem trabalha com transporte, por exemplo,
utilização de TMS, que é Sistema de Gestão de Transportes, para poder otimizar rotas, né? Para poder colocar as cargas de uma forma equilibrada dentro dos caminhões, fazer cubagem adequada no caminhão, que ele transporte o máximo possível dentro da sua capacidade, né? Utilizar o software de roteirização, importante para isso, porque a tecnologia ajuda e muito. Usar software também para, de alguma maneira, fazer a gestão do uso do recurso, do caminhão, do consumo de combustível, né? Eficiência energética dentro das instalações, dentro da empresa. Então, monitorar isso, não é simplesmente instalar e deixar lá, né? Ou seja, você instalar a rede de água na sua casa, por exemplo, colocar o pagamento lá no modo automático e nunca mais ver aquilo, né? Você não vai ver, por exemplo, monitorar, fazer uma gestão da variação, né, de consumo que está tendo. Por que está tendo mais consumo no mês X do que no mês Y, né? Então, essas coisas precisam ser feitas. Instalação de sistemas de iluminação LED, uso de sistemas de gestão de energia para monitorar e reduzir o consumo, tanto da energia elétrica como de água, por exemplo, né? E fazer gestão de resíduos. Então, vejam vocês que os exemplos que eu estou trazendo aqui para a ESG são exemplos muito relacionados ao nosso dia a dia. São coisas que nós convivemos com elas, né? Então, algumas características muito importantes, né? E aí eu trago outros exemplos, né? Programas de reciclagem de materiais de embalagem lá em casa e na empresa, né? O que nós fazemos com o material na empresa? Nós estamos reciclando esse material, implementar práticas de redução de desperdício e você aí, colaborador, você pode cobrar isso, né? É aquilo que eu chamo de criatividade, de iniciativa, né? Precisamos ter iniciativa. Se você vê que há uma oportunidade, puxa vida, com certeza as lideranças da empresa vão olhar isso com um olhar muito, muito positivo, né? Utilizar energia renovável onde for possível, instalar painéis solares. Logicamente, tem que fazer uma avaliação de custo-benefício, ninguém vai querer gastar mais para poder ter algo que realmente possa ou não possa trazer valor. Isso é muito importante, tá? Investir em energia eólica, o Brasil hoje está investindo muito na captação, né, do ar, né, na energia eólica para poder produzir energia, principalmente no Nordeste, né, que é riquíssimo nesse aspecto. Tecnologias que ajudam a reduzir as emissões, né, uso de combustível alternativo, como biodiesel, monitoramento e relatórios ambientais. E por que não fazer estudos desse tipo, né? Eu estou constantemente em contato com diretores, principalmente de supply chain, diretores financeiros dentro das empresas, e quando ele fala, puxa vida, mas vai ficar alto, vamos ver as alternativas, vamos criar cenários, que tal olhar pela perspectiva de um projeto que me traga painéis, ao invés de eu estar utilizando só energia elétrica. Ou seja, olhar essas alternativas é interessante. Pode ser até que você não faça aquela implementação, mas você olhou a perspectiva que te pareceu interessante, né? E, por fim, aí, logicamente, a parte da educação e do treinamento, né? Como isso que nós estamos fazendo aqui, trazer uma visão, nem que seja para falar mais do mesmo, né? Mas fazer uma reflexão daquilo que pode ou não pode ser implementado. Então, eu trago aqui, inclusive, um resuminho nessa tela aqui, que é extremamente interessante. Aliás, uma telinha também para vocês tirarem um print aí, né? Vou esperar um pouquinho. Ok, o print dessa tela é extremamente interessante, porque ele fala de programas de capacitação, ele fala de treinamento, ele fala de incentivo à conscientização, né? Olhar o fornecedor, e tá bom, eu preciso contratar pessoas para trabalhar na minha organização, vou terceirizar ou não? Se eu for terceirizar, quem eu estou contratando para terceirizar? Será que ele não tem trabalho escravo, trabalho infantil? Será que ele trata muito bem os colaboradores dele? Então, volto lá para o caso da indústria automotiva americana e também para
trabalho infantil na região de Mato Grosso e também os problemas nas vinícolas lá do sul. Então, olhar os fornecedores é extremamente importante. E olhar a cadeia como um todo, né? Não adianta eu olhar só um pedacinho da minha cadeia e entender que ela é sustentável naquele pedaço. Eu tenho que olhar um todo. Né? É aqui um pouco daquilo que eu falei em relação às baterias dos veículos. Ok, tá bom. Veículo elétrico, né, usando bateria, mas o que que eu faço com a bateria? Então eu tenho que olhar esse todo aí, porque é muito importante. Redução do uso de papel, né? Nós adoramos ter uma impressorinha do lado e a gente não quer perder muito tempo lendo as coisas na tela, tal, vai e imprime. Não, veja se é possível evitar a impressão de uma folhinha de papel. Eu trabalhei na HP, sei que a HP fica bravo comigo, tal, quando eu falo isso, mas se a gente puder minimizar isso, é mais interessante. A implementação de sistemas, fazer embalagens que sejam sustentáveis. Aqui vocês devem ver, muitas vezes você recebe uma embalagem de um frasco de perfume de 10 ml, a embalagem é enorme para aquele vidrinho de perfume, né? É caríssima, né? Então, existem embalagens que são muito grandes. Então, eu acredito muito que nessa perspectiva de desenvolvimento de embalagem, as áreas devem ser consultadas. Então, para desenvolver algo desse tipo, que tal colocar o pessoal de logística, o pessoal de manufatura, o pessoal de marketing, o pessoal de desenvolvimento de embalagens, para conversar sobre isso, né? Porque sempre olhando pela perspectiva da sustentabilidade, o que pode permitir trazer algo mais interessante para a sociedade. O uso de materiais recicláveis ou biodegradáveis, isso já está acontecendo bastante, né? Ainda, às vezes, mais caros do que deveriam ser, mas a gente já está olhando pela perspectiva. Desenvolvimento de balanço que reduz o volume e o peso para o transporte, eficiência no uso da água, implementação de sistemas de reutilização de água. Eu, por exemplo, eu construí aqui uma cisterna, eu fiz uma cisterna para captar a água da chuva. E aí, essa água da chuva, o que que eu faço? Eu molho o meu jardim, né? Então, isso é interessante. Eu molho o jardim, lavo o carro e tal. Isso é interessante. Imagine uma empresa fazendo captura de água de chuva dos seus telhados, né, para poder reutilizar essa água. É fantástico isso, né? Então, isso é muito importante. E eu coloco como último aí a cubagem, né? Ou seja, hoje nós vivemos no mundo do comércio eletrônico, onde tudo tem que ser entregue na velocidade da luz, né? Se eu prometi que eu tenho que entregar daqui 2 horas, eu vou sair com uma caixinha dentro da minha van ou dentro da minha picape, né? E estou poluindo muito mais o meio ambiente. Que tal fazer uma consolidação? Dá para negociar isso com os clientes, né? Então, isso é muito importante. Falta, não é porque ele quer, né? Vamos questionar o status quo, né? Será que ele não pode receber no outro dia? Por que tem que receber daqui 2 horas? Tem muita coisa que nós pedimos na internet, vai entregar em um dia, 2 dias, mas vai usar o mês que vem, né? Então, essa análise nós precisamos fazer para ver se isso é factível ou não. Outro ponto interessante, condições de trabalho, né? Nós já falamos um pouco sobre isso, o que as organizações podem fazer, né? Para evitar principalmente o desgaste e trazer mais saúde mental para funcionários e para as pessoas, e para os próprios investidores e donos da organização também, né? Então, treinar as pessoas, dizer para elas qual o caminho que precisa ser seguido, investir em treinamento, em idioma. Ah, tá bom, ó, você precisa aprender a falar inglês. Ontem eu estava conversando com um amigo meu que me disse o seguinte: Paulo, eu perdi oportunidades de carreira porque não investi no inglês e nem no espanhol. Ou seja, a empresa nunca disse para ele que teria essa oportunidade também, né? Então, lógico que cada um é dono da sua carreira, né? Cada um é responsável pela sua carreira, mas se tiver alguém para orientar, e por isso mentoria é muito importante. Mais mentoria do que coaching, né? Eu faço mentoria de executivos e eu vejo o quanto é importante muitas vezes ter uma conversa que oriente e que juntos nós cheguemos a um caminho comum. Nós já falamos bastante aqui sobre a inclusão,
ter respeito é importante. Nós falamos sobre a comunidade, algo muito importante também, né? E aí eu trago elementos de ética muito fortes aqui para nossa conversa, né? Ou seja, a empresa tem que ter, sim, elementos para coibir práticas abusivas, práticas antiéticas dentro da organização. E eu não estou dizendo aqui daquela pessoa que trabalha em compras e que vai receber um brindezinho no Natal, né? Isso é o de menos. Tem tanta situação abusiva e antiética dentro das organizações que nós precisamos implementar mecanismos para evitar que isso aconteça, né? Nós temos as conformidades nos governos, por exemplo, e a gente vê coisas extremamente antiéticas acontecendo por aí, né? Então, é esse tipo de coisa que a gente precisaria evitar. De novo, né, eu repito aqui, essa parte da saúde mental que, de certa forma, desabrochou durante a pandemia e continua, nós estamos trabalhando muito, estamos muito estamos preocupados com a empregabilidade, estamos preocupados com qual é a capacitação que eu preciso ter para ser um talento disponível para as organizações ou para a minha organização. Então, tudo isso faz parte de um trabalho conjunto, organização, colaborador, dentro dessa perspectiva de orientação e de mentoria. E aí tem um ponto, eu gosto muito de falar de network, de engajamento, né? De feedback, de comunicação, ou seja, precisa ter um canal de comunicação que seja consistente e funcione, né? Então, você que é líder, você que é subordinado, cobrar das partes para que isso aconteça. Então, cobrar do seu subordinado que haja um processo de comunicação consistente, cobrar do seu líder para que haja um processo de comunicação consistente, porque isso é muito importante. Ou seja, quanto mais eu recebo feedback e quanto mais eu me comunico dentro da organização, mais transparente. Lembrem-se da governança que eu comentei. Mais transparente a minha organização é e mais interessante se torna o passo que eu vou dar futuramente na minha carreira, na minha organização, naquilo que eu quero fazer. Então, isso é extremamente importante, né? Eu queria trazer alguns exemplos aqui, são exemplos que estão em alguns livros que eu li, né? Por exemplo, a DHL, que é uma baita de uma empresa, tenho uma admiração muito grande por ela, né? Relatou uma redução de 33% nas emissões de gás carbônico em suas operações. O ano é de 2020, mas ela promete zerar as emissões até 2050, né? A UPS anunciou a compra de 10 mil veículos elétricos. Tudo isso aqui eu capturei lá na internet ou nos livros que eu li e trouxe aqui para vocês, né? A Amazon encomendou 100 mil veículos elétricos da Rivian, com entregas, logicamente, parceladas até 2030, né? E outro detalhe, né? A Amazon, nos seus centros de distribuição, esse foi um artigo que eu li, inclusive, ela pretende alimentar 50% dos centros com energia renovável até o ano que vem, né, que é 2025. Ou seja, isso é fantástico. A Maersk utiliza Big Data e inteligência artificial para otimizar suas rotas, economizando aproximadamente 1 milhão de toneladas de combustível por ano. Então, vejam vocês que tem muito espaço, logicamente, para a gente olhar aqui, sermos criativos o bastante para avançarmos no contexto de ESG. A Unilever, ela diz aqui que 62% das suas matérias-primas, agora é um pouco mais, inclusive, né, são provenientes de fontes sustentáveis. Então, os fornecedores são fornecedores confiáveis e sustentáveis. A Walmart trabalha para reduzir resíduos em seu centro de distribuição com a meta de desviar 90% dos resíduos dos aterros sanitários globalmente, ou seja, que eles não vão, né, que eles não alimentem o aterro sanitário que vem crescendo, né, no mundo, vem crescendo cada vez mais, como vocês viram lá no início da nossa palestra, né? E a FedEx, aí a gente fala um pouquinho de programas de treinamento, o quanto é importante, né? Redução de 18% dos acidentes de trabalho nos últimos anos aí. Poxa, isso é fundamental. Ou seja, nós estamos falando de vidas, né? Nós estamos falando de acidentes, nós estamos falando do S do ISG.
Muitos de vocês devem conhecer o caso do Meu Chapa, né? Meu Chapa é uma startup tecnológica que criou um produto, um aplicativo, onde os chapas que ficam na rodovia, né, que é uma condição social deles, mas ajuda muito a logística, eles entram no aplicativo, se cadastram no aplicativo, né, e aquelas empresas que precisam dos serviços deles vai utilizar o serviço dele. Só que isso vai além, né? Eles têm lá uma conta bancária, eles recebem por aplicativo, e isso mudou muito a vida dos chapas, porque antigamente eles tinham um trabalho um pouco mais. O trabalho continua sendo rudimentar, né? Mas o trabalho de receber. Então, ele recebia ali um vale, esse vale era trocado em postos de combustíveis por alimento ou até para poder fazer uma compra de despesa tal. Hoje não, ele recebe o dinheirinho na conta dele. E é tão interessante esse Meu Chapa, se alguém tiver mais interesse, o dono do fundador, os fundadores do Meu Chapa são amigos meus, me avisem que eu posso passar mais informações para vocês, né? E eles estão indo, inclusive, para os Estados Unidos. Eles já estão presentes nos Estados Unidos, que também tem chapa. Não pensem vocês que nos Estados Unidos não tem chapa, tem sim, né? Então, existe projeto, inclusive, para ir para toda a América Latina. E tem um outro ponto aqui que eu queria trazer, porque essas são características de projetos inovadores, projetos de inovação que nós estamos tendo aqui. Portanto, quando nós olhamos a perspectiva da inovação, nós trazemos produtividade, nós reduzimos custos, nós somos mais ágeis na nossa cadeia, nós trazemos uma experiência para o consumidor ou para o cliente que é extremamente agradável e satisfatória, e também trazemos uma vantagem competitiva para a organização. E, portanto, com isso, nós conseguimos fazer uma gestão de riscos maior e melhor, trazendo uma energia limpa, isso é inovação sustentável, né? E é, fortalecer o lado do planejamento e da estratégia, o que muitas vezes nós não temos muita habilidade para fazer, mas nós precisamos desenvolver esse lado que é importante. E um outro caso que eu trago é o da Saios, do Rio de Janeiro, que também é uma startup, mas eles têm sensores, eles têm produtos que eles colocam em toda a cadeia do frio, para monitorar essa cadeia do frio e, de certa forma, fazer uma gestão do risco de degelo ou de descongelamento de carne, de peixe, de uma série de coisas nessa cadeia que possa, de certa forma, afetar a qualidade do produto. Então, o caso Saios é um caso extremamente importante, é uma outra empresa startup, e quem quiser mais informações do que eles fazem, por favor, não hesitem em entrar em contato, que eu conheço muito bem esse pessoal. As empresas precisam ter propósitos, né? Primeiro, logicamente, as pessoas precisam ter propósitos, né? A partir daí, nós fortalecemos o lado empresarial, o lado institucional também. E o que é esse propósito quando a gente fala de ESG, né? É tudo isso que é o que eu acabei de falar até agora. Ou seja, eu quero ter reputação, eu quero ter imagem, eu quero evitar suborno, eu quero evitar fraudes, eu quero ser uma empresa consistente, uma empresa em que os investidores olhem e digam, poxa vida, aquela empresa é onde eu vou fazer o meu investimento. Então, isso é empresa com propósito. Assim como pessoas, qual é o nosso propósito? O que você quer da vida, né? Tudo aquilo que nós fazemos tem que ter um objetivo, né? Tem que ter uma finalidade. Então, as empresas, embora o propósito maior, logicamente, seja ganhar dinheiro para poder pagar os seus funcionários, tem algo ao redor disso que faz com que a empresa exista, né? Ou seja, mover coisas. Uma empresa, por exemplo, que movimenta remédios, né? É deixar pessoas saudáveis. Esse é o grande propósito. Não é só ganhar dinheiro, né? Então, esse é um lado importante. Essa é uma outra telinha que eu gostaria que vocês fizessem um print, né? A ONU já há algum tempo estabeleceu alguns pontos importantes como sendo os skills, as habilidades do século, né?
E essas habilidades do século se resumem, eu não vou passar e detalhar todas elas, porque eu tenho um curso que fala só disso aqui, né? Mas, primeiro, nós precisamos ter habilidades digitais, e não são habilidades só voltadas para a utilização do WhatsApp, nem do Facebook, né? É muito além disso, né? É entender, por exemplo, o que um WMS, um ERP, um TMS, um chat GPT, uma inteligência artificial pode usar para estar alinhado com aquele propósito que eu estabeleci anteriormente. Então, é um pouco nessa linha de raciocínio. Por isso, inclusive, que eu criei o meu canal lá, o Prosa com Bertalha, porque eu tenho um propósito, que é o propósito da educação, né? Então, essas habilidades digitais, embora eu não tenha muito, né, eu procuro ter. Pensamento crítico, né? Não é ser chato, né? Mas é pensar, será que aquele relatório que me foi solicitado faz sentido ou não faz sentido, né? É questionar, porque muitas vezes você faz um relatório que demora 3 dias, coloca na mesa do seu chefe e ele nunca usa, né? Então, eu já passei muito por isso. A minha experiência diz que, cuidado, às vezes não precisa do relatório, né? Então, é importante a gente falar um pouquinho sobre esse pensamento crítico e questionamento do status quo. Comunicação efetiva, né? Saber comunicar-se e comunicar de tal forma que a pessoa do outro lado entenda, né? Não é simplesmente passar a mensagem, é comunicar efetivamente. Resolução de problemas, né? 30% das funções que vão existir no futuro, né, vão passar por saber resolver problemas. Aliás, eu diria o seguinte: todos nós somos contratados por uma empresa para resolver problemas. Podem notar, de alguma maneira você está resolvendo problema dentro da sua organização. Outro ponto importante: foco em liderança, colaboração e trabalho em equipe. Você não precisa ter subordinado para ser líder. Isso é muito importante. Eu falo sempre isso nos meus cursos e workshops de liderança. Não precisa ter subordinado para ser líder. Você pode liderar sem ser subordinado. Você pode fazer a diferença sem ter, perdão, subordinado. Aprendizado contínuo, isso é condição sine qua non aqui na nossa fala, no S do ESG, né? Criatividade, inovação, inteligência emocional, né? E aí vocês às vezes podem perguntar: poxa, Paulo, mas tudo isso tem a ver com ESG? É exatamente isso, né? Embora poucos olhem por essa perspectiva e fiquem muito mais no E e no G, por exemplo, se eu não trabalhar o S, que é tudo isso que eu estou falando aqui, não vai existir o E e não vai existir o G, né? E eu vejo catedráticos em ESG, fazendo projetos de ESG, que não investem o tempo deles no S. É o S que vai fazer as coisas acontecerem, porque tudo passa por pessoas, né? São as pessoas que fazem isso acontecer. Então, uma das coisas que eu quero trazer aqui para vocês, né? Esse daqui é o Charles Darwin, né? Duas figuras feitas por inteligência artificial, né? Não é o mais forte que sobrevive, mas sim aquele que tem a capacidade de se adaptar. Eu cheguei lá para o aplicativo e falei para ele o seguinte: eu quero um Charles Darwin utilizando um fone de ouvido e um celular. Eu quero um Charles Darwin atual, né? Então eu mostro aqui duas figuras para vocês, né? E foi exatamente o que ela fez. E o que eu quero mostrar com isso é um exercício de futurologia para nós. Como é que a gente se adequa, como é que a gente se adapta a tudo isso que está acontecendo, né? Então, de novo, volto para o tema do propósito, que é um tema extremamente importante. Para mim, apenas as pessoas tornam os resultados possíveis, incluindo o resultado de ESG, né? Esse S era para aparecer grandinho aí, eu não sei por que ele aparece tão pequeno, junto no mesmo tamanho de E e de G. Para mim, o S é muito mais importante do que os outros, exatamente porque o S são as pessoas que vão trabalhar para que o E aconteça e para que o G aconteça. Sem nós, né, sem as pessoas, nada vai evoluir, nada vai acontecer. De novo, eu trago aqui uma reflexão, né? Primeiro, ter coragem
para implantar práticas de ESG. Com tudo isso que eu falei aqui, mas isso, né, são pessoas, não, precisa de coragem para fazer isso acontecer, né? Começa por pessoas, depois olha meio ambiente, estabelece a governança para poder fazer as coisas funcionarem adequadamente. Eu tenho feito projetos voltados para isso, né? Onde eu vejo a resistência, puxa vida, mas isso significa custo, né? No curto prazo, sim. No curto prazo, não tem dúvidas de que é custo, só que é um investimento para médio e longo prazo. Então, por isso que eu coloco a palavrinha coragem aqui, né? É coragem, disciplina para olhar, e até criatividade, né? Visão de futuro para olhar e dizer, poxa vida, vale a pena fazer um investimento em ESG, né? Reflexão e ação contínua no setor de transportes, que vocês vivenciam essa situação. E aqui eu não poderia deixar de demonstrar a minha admiração por vocês, por trazer um tema, né, ou por solicitar um tema que tenha a gana, a vontade de perseguir, de buscar aí o ESG, né? Se tem o fato de trazer uma palestra, um bate-papo voltado para ESG, é porque existe também a pretensão de que isso venha a acontecer dentro da organização. E detalhe, né? Não esperemos só do CNPJ. O CPF tem responsabilidade. Todos nós somos responsáveis, né? Nós somos seres e aqueles tijolinhos que compõem a Rodeiro, que compõem uma empresa, né? E, portanto, nós temos as nossas responsabilidades dentro da organização. Eu estou chegando ao finalzinho aqui da nossa conversa, do nosso bate-papo. Eu adoro, pessoal, fazer conexão no LinkedIn, né? Tem lá uma quantidade grande de pessoas que acompanham, leem os meus artigos, leem os meus posts, todos eles são orientados à educação, né? Então, se você entra no LinkedIn para ver alguma piadinha, não entre no meu perfil, né? Vocês não vão ver isso, vocês vão ver coisas para aprender. Aqui tem o código de barra, o QR Code, né? Para que te leva a fazer uma inscrição no canal, mas se você colocar o Paulo Bertalha, né, não tem dois lá no LinkedIn, pelo menos eu acho que não, né? Outro ponto é a Prosa com Bertalha, que é um canal que eu criei com o viés do S, né? Exatamente a parte que para mim é fundamental em ESG. Hoje nós temos mais de 500 horas de conteúdos, aí vocês estão vendo as pessoas que participam junto comigo, né? Essa semana aqui nós estamos fazendo a Semana da Logística, a Log School participou da Semana da Logística conosco, encerra amanhã, então quem quiser se inscrever ainda no evento é possível, né? Os vídeos vão ficar gravados para vocês terem acesso, e lá a gente fala muita coisa, inclusive sobre sustentabilidade, exatamente porque amanhã é o Dia Internacional da Logística, então eu fiz a semana, eventos relacionados à Semana da Logística aqui. Esse sou eu, um parceiro da Log School, já há uma boa data, o Daniel sabe há quantos anos nós estamos juntos aí, trabalhando, dando cursos, dando palestras, né? E aí tem as palestras que ultimamente eu tenho dado, é uma lista muito grande, né? Então, se tiver outras palestras, por favor, falem aí com a Log School, né? E que a gente estabelece o nosso contato. E aqui eu adoro Guerra nas Estrelas, né? Que a força esteja com todos vocês na jornada de vocês aí. E se vocês tiverem alguma pergunta, eu estou aberto a respondê-las.